A linha de novos Star Wars da Disney, em geral, pode ser considerada um sucesso de bilheteria. Toda, exceto um filme. Han Solo não teve a mesma sorte, enfrentando uma série de problemas durante a produção, o que acabou levando a saga estelar ao seu primeiro fracasso na história. Isso não significa que esse filme seja o elo mais fraco e que todos os outros filmes foram excelentes e agradaram ao público. Embora, segundo rumores, alguns realmente gostam da saga da Disney. Mas, provavelmente, aos problemas dos outros filmes Han Solo, adicionou os seus próprios e desmoronou sob esse peso. O fato é que cada novo filme dessa franquia arrecadou menos dinheiro que o anterior, o que é um caso bastante único e sugere que a série é gerenciada por verdadeiros profissionais. É bem possível que, se a linha principal tivesse 4 filmes em vez de 3, teríamos testemunhado outro fracasso de bilheteria. Mas a Disney teve sorte. E o universo entrou em um hiato, permanecendo apenas na televisão, onde, com a chegada do streaming, se abriu um espaço incrível para manipulação de números. Provavelmente no streaming, Han Solo teria batido todos os recordes possíveis, mas ele não teve essa sorte e foi lançado nos cinemas, onde enganar é muito mais difícil devido ao grande número de intermediários. Em resumo, hoje gostaríamos de lembrar o fracasso de Han Solo, que foi salvo do completo vexame apenas pelos americanos, que frequentemente contribuem mais financeiramente para Star Wars do que o resto do mundo junto. Vamos lá! Quando a Disney comprou os direitos de Star Wars do Avarento Velho por uma grande quantia de dinheiro americano, ela imediatamente declarou seus planos de recuperar esse dinheiro o mais rápido possível. O plano napoleônico incluía parques temáticos, filmes de longa-metragem, séries, animação, brinquedos e até jogos de computador. Nos cinemas, prometeram-nos uma nova grande trilogia e alguns spin-offs sobre personagens conhecidos do universo. A grandeza da nova trilogia foi questionada já no primeiro filme, graças à atuação digna de Oscar de muitos atores e ao enredo de qualidade. Com os spin-offs, a situação não era tão clara. Por alguma razão, Rogue One passou a ser considerado um padrão, que em certos aspectos se assemelha à trilogia clássica. O nível de produção realmente não mudou muito desde o episódio 6. Os temas mais promovidos para spin-offs foram a destruição da Estrela da Morte, Han Solo, Obi-Wan e Boba Fett. Aquele caçador dos filmes antigos com um capacete que parece uma panela. Ele parece ter importância em vários produtos paralelos no universo de Star Wars, e era interessante para alguns como motor de um filme solo. Como The Mandalorian parece ser um sucesso, se acreditarmos nos números, talvez o filme também tivesse dado certo. De toda essa lista, o spin-off mais promissor parece ser o do personagem de Ewan McGregor. A questão é que, de acordo com muitas pesquisas, ele é um dos personagens positivos mais populares da saga. Ele frequentemente perde apenas para Han Solo, mas Solo na interpretação de Harrison Ford, o que, na minha opinião, é importante, pois Ford não podia mais interpretar o personagem no spin-off, por razões óbvias. No entanto, Ewan McGregor poderia interpretar Obi-Wan sem problemas. Ele está exatamente na idade certa. Todavia, segundo rumores, esse personagem não agrada muito à chefe do universo, Kathleen Kennedy. Portanto, a opção mais lógica foi deixada de lado e nos deram a história sobre a Estrela da Morte. Depois dela veio Han Solo, que se tornou popular principalmente devido à atuação de Harrison Ford, e não por roteiros surpreendentes ou uma direção espetacular. Quando o filme estava em seus estágios iniciais de produção, rapidamente se encontrou na internet a melhor substituição para Ford, Chris Pratt. Ele foi sugerido tanto para o papel de Indiana Jones quanto para o de Han Solo, e na teoria, ele realmente poderia ficar bem no papel de Solo. Mas a Disney tinha uma opinião completamente diferente e nem sequer considerou Pratt. Segundo rumores, a questão era com o estúdio Marvel, que foi contra a ideia de seu Senhor das Estrelas ser duplicado em outro filme de ficção científica. E isso parece bastante lógico. Chris Pratt já estava no papel principal em mais um filme de aventura de ficção científica, e poderia haver uma overdose. Em geral, os problemas com Han Solo surgiram imediatamente.
Havia um ator antigo, com quem o novo seria comparado intensamente. Vale notar que problemas para os novos filmes de Star Wars são algo comum. Quase todos os novos filmes da série enfrentaram dificuldades. Parece que apenas o 7º episódio foi sem elas, embora também tenha tido refilmagens. Até o filme sobre Boba Fett, que não chegou a ser filmado, sofreu contratempos. O diretor Josh Trank foi retirado do projeto assim que o novo Quarteto Fantástico foi lançado. Rogue One teve problemas durante as filmagens, resultando no afastamento do diretor Gareth Edwards, com Tony Gilroy assumindo as refilmagens. O 8º episódio também enfrentou dificuldades, levando a refilmagens. E, finalmente, Colin Trevorrow, que estava trabalhando no episódio 9 há muito tempo, foi despedido por querer fazer algo considerado absurdo. Após isso, J.J. Abrams voltou à direção e fez um filme de verdade. Portanto, o trabalho problemático em Han Solo não surpreendeu ninguém, e os profissionais não viram nada de anormal nisso. Os diretores do filme foram Phil Lord e Christopher Miller. Esses caras são responsáveis por Anjos da Lei e Uma Aventura Lego. Além disso, eles são produtores de várias séries, como Brooklyn Nine-Nine, e filmes de animação como Homem-Aranha. Segundo Christopher Miller, o casting para o papel de Han Solo foi o mais difícil de sua carreira. Mais de 3.000 pessoas participaram de audições. Miles Teller e Logan Lerman até quiseram ser Han Solo, mas no final, escolheram Alden Ehrenreich. A escolha dele para o papel principal pode parecer estranha, mas na verdade não há nada de estranho nisso. Ehrenreich recebeu seu nome em homenagem ao diretor e roteirista Phil Alden Robinson, um grande amigo da família. Robinson escreveu roteiros para filmes como Assassinato por Encomenda e Campo dos Sonhos, e dirigiu o filme A Soma de Todos os Medos. Em uma das festas desse amigo da família, Ehrenreich conheceu Steven Spielberg, que viu muitos talentos nele e imediatamente encontrou um agente para ele. A maioria dos filmes de Spielberg foi feita junto com o produtor Frank Marshall, que, por sua vez, é marido de Kathleen Kennedy, responsável por Star Wars. Isso não quer dizer que a cadeia de eventos tenha ocorrido exatamente assim. É apenas para mostrar que Ehrenreich não é um cara comum que estava passando por aí e decidiu fazer uma audição pensando que todos têm uma chance. As filmagens começaram no início de 2017 e os conflitos no set começaram a surgir quase imediatamente. O iniciador desses conflitos, muitas vezes, era o roteirista do filme, Lawrence Kasdan. Como roteirista, ele contribuiu para os filmes O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Mais tarde, trabalhou em Indiana Jones e O Guarda-Costas, e depois dirigiu o filme O Apanhador de Sonhos, que abalou fortemente sua carreira. Ele frequentemente reclamava dessa circunstância, culpando o aparelho de estúdio desagradável por impedir seu gênio de criar. Kasdan é um daqueles roteiristas que passam todo o tempo no set. E todos os dias ele corria preocupado pelo set de Solo, indignado com o fato de que os diretores estavam fazendo um filme diferente, já que os personagens e diálogos no roteiro dele eram completamente diferentes. Segundo muitos envolvidos na produção, Miller e Lord insistiam em total improvisação. Às vezes, isso fazia com que o que acontecia no set fosse 100% diferente do que estava escrito no roteiro. Isso deixava Kasdan furioso, e ele constantemente corria para reclamar com Kathleen Kennedy, com quem havia trabalhado em muitos filmes no passado. Kennedy aparecia no set e exigia que os diretores parassem com a bagunça. Isso parecia funcionar, mas depois de um tempo, Miller e Lord começavam a fazer um filme diferente novamente. Devido à improvisação total, surgiu outro problema, muitas vezes chamado de principal ou, mais precisamente, o detalhe que levou Kathleen Kennedy a agir. Os diretores estavam muito atrasados no cronograma. Segundo os planos do estúdio, as filmagens deveriam estar completamente concluídas em junho de 2017, ou seja, levariam 5 meses. Mas, em junho, ficou claro que os diretores ainda precisariam de pelo menos mais 2 meses, e o filme estava apenas 70% a 80% pronto. Os rumores sobre essa situação são variados. Alguns dizem que os diretores estavam mais focados no personagem principal do que no próprio filme,
construindo tudo ao seu redor, o que resultou em horas extras constantes para toda a equipe de filmagem. E a Disney, que queria gastar 150 milhões no filme, em junho começou a entender que o custo de produção ultrapassaria facilmente os 200 milhões. Lord e Miller frequentemente queriam resolver oficialmente as mudanças no roteiro, mas todas as suas ideias eram imediatamente rejeitadas pela administração. Portanto, dizem que eles ficaram irritados e começaram a filmar tudo o que lhes vinha à cabeça. Em meados de junho, a Disney solicitou o material filmado e organizou exibições para os executivos do estúdio, incluindo Kathleen Kennedy e Lawrence Kasdan. Logo após esse evento, Phil Lord e Christopher Miller foram demitidos. Pelo contrato, eles foram creditados como produtores no filme final. O que eles filmaram é conhecido apenas por vários insiders, que afirmam que a versão de Miller e Lord parecia mais com Guardiões da Galáxia do que com Star Wars. Geralmente, esse ponto é considerado positivo, como algo novo e único no universo. Mas, na verdade, parece com Guardiões da Galáxia não significa muito. Algo parecido com Guardiões da Galáxia é filmado constantemente. Recentemente, foram lançados Esquadrão Suicida e Aves de Rapina, que também eram considerados semelhantes a Guardiões da Galáxia antes da estreia. Ou seja, Guardiões da Galáxia é considerado um bom filme. E todos os que fazem filmes de equipe cômicos dizem que os seus são parecidos. Todos, exceto os criadores de Velozes e Furiosos. Eles simplesmente fazem filmes sobre família. Os demitidos diretores Miller e Lord devem sua substituição rápida a Ron Howard, que já dirigiu filmes como Cortina de Fogo, Rush no Limite da Emoção, A Luta pela Esperança e Uma Mente Brilhante. As informações variam frequentemente, e o próprio Howard afirma que chegou como um salvador nas filmagens. No entanto, seu encontro com Kennedy e Kasdan já estava planejado, enquanto Miller e Lord ainda estavam no comando. Isso cria um grande espaço para especulações. Howard, que visitou o set de Han Solo antes da demissão dos diretores experimentadores, diz que resistiu à pressão do estúdio e insistiu que não assumiria a direção do filme. Mas, depois de ler o roteiro, mudou de ideia, pois encontrou tudo o que ele ama. Segundo o plano inicial, Ron Howard deveria refilmar 90% do que Miller e Lord haviam filmado. Contudo, no final, de acordo com várias fontes, ele refilmou entre 70% e 85%. O próprio Howard afirma que os produtores não impuseram nenhuma limitação à sua criatividade e que foi muito fácil trabalhar no projeto. Todos os atores o receberam muito bem e eles rapidamente se entenderam. Com uma exceção, Michael Kenneth Williams teve que sair do filme, pois não pôde participar das refilmagens devido a outros compromissos. Ele foi substituído por Paul Bettany. O resultado de todos esses movimentos foi um orçamento de 275 milhões de dólares. O filme foi lançado mundialmente em maio de 2018. No final, Solo arrecadou apenas 392 milhões. Muitas vezes, a falha do filme é atribuída à Disney, que aparentemente descartou o filme, jogando-o na carnificina de maio e economizando bastante no marketing. Analistas americanos acreditam que a campanha publicitária do filme começou seriamente apenas um mês antes da estreia, o que é muito pouco para um filme dessa magnitude. Além disso, ele foi lançado ao mesmo tempo que Deadpool 2, Vingadores Guerra Infinita, Jurassic World Reino Ameaçado e Os Incríveis 2. Mas tudo isso soa muito engraçado, considerando que os outros 4 filmes do universo, filmados sob a Disney, arrecadaram mais de $1 bilhão cada. E agora, aparentemente, os especialistas que conduzem Star Wars para um futuro brilhante estão com medo do segundo Deadpool, que arrecadou 700 milhões. Não é surpreendente que, após tal fiasco, outro spin-off, que finalmente se tornou o solo de Obi-Wan, tenha se transformado em uma série e ido para o streaming. Lá ele certamente se tornará um grande sucesso. De acordo com várias fontes, o estúdio Disney perdeu entre 100 e 150 milhões de dólares com Han Solo. Esse valor modesto é geralmente atribuído ao fato de que o filme teve um orçamento de publicidade muito reduzido.
Ou seja, o estúdio temia que, com uma campanha publicitária normal, esses números pudessem se transformar em 200 milhões de dólares, ou até 250. Enquanto trabalhavam em Han Solo, surgiram frequentemente várias declarações de pessoas envolvidas na produção, afirmando que o filme poderia ser o primeiro de uma trilogia dedicada ao contrabandista. Posteriormente, esse fato seria usado para justificar a total diferença deste Solo em relação ao personagem de Ford. No terceiro filme, eles teriam chegado ao momento em que Solo se tornaria exatamente o Solo que conhecemos. Mas o destino foi diferente, e eles pararam apenas no primeiro filme. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado!